O senador sul-mato-grossense Delcídio do Amaral está sendo investigado sob a suspeita de ter atrapalhado, né, a Operação Lava Jato, ou as investigações da Operação Lava Jato. Ele foi preso, né, no final do mês de novembro, permaneceu preso durante 87 dias e na última sexta-feira, por decisão do Supremo Tribunal Federal, foi colocado em liberdade. O senador está cumprindo um regime de recolhimento noturno. Não é? Ele não está cumprindo prisão domiciliar, ele está em recolhimento noturno e pode efetivamente retomar o seu mandato normalmente. Vamos agora a Brasília, ao vivo, conversar com ele. Senador, boa tarde. Muito boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos os seus ouvintes. Satisfação muito grande estar falando com você. Prazer é nosso, senador. Eu gostaria de agradecer ao senhor a gentileza de conceder ao Noticiário a sua primeira entrevista a um órgão de imprensa aqui de Mato Grosso do Sul. Eu queria saber do senhor o seguinte: eu fiz questão de deixar claro na abertura da nossa conversa que o senhor está cumprindo um regime de recolhimento noturno. O senhor não está em prisão domiciliar. O senhor podia explicar exatamente isso para os ouvintes? Porque eu faço essa pergunta porque a imprensa nacional tem dado várias notícias aí que desvirtuam os fatos. Eu queria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes. Cadu, essa versão que está sendo dada é completamente equivocada. Na verdade, o Teori, na sua decisão, ele me dá toda a liberdade e plenos poderes para exercer o meu mandato como senador da República do Mato Grosso do Sul, e principalmente para trabalhar pelo meu estado, trabalhar pelo Brasil. A única coisa é que eu não estando no exercício do meu mandato, que pode ir até 2 horas da noite, meia-noite, 2 horas da manhã, isso depende dos trabalhos do Congresso e das minhas atividades com relação ao próprio Estado e ao país, eu me recolher noturnamente depois das minhas atividades. É um segmento normal, e depois de eu terminar minhas atividades no Congresso, tem que dormir em casa mesmo. E não prisão domiciliar, isso não existe, isso é um equívoco absoluto, basta ver a decisão do ministro Teori. Como é um equívoco também, várias notícias que foram dadas desde a última segunda-feira, que o senhor estaria fazendo coação de seus colegas senadores, fazendo algum tipo de ameaça. Isso nunca existiu, né, senador? Cadu, quem me conhece, os senadores me conhecem, essa, inclusive, foi uma matéria vinculada por um jornalista que eu prefiro não fazer os meus comentários a respeito dessa figura, que inclusive tentou entrevistar à força minha mãe, que é uma mulher de 80 anos, quis fotografar minha mãe, e evidentemente nós tomamos as providências cabíveis, porque não se faz jornalismo assim, e principalmente criando constrangimentos com uma senhora de 80 anos. E aí ele, acredito que por vingança, na segunda-feira publica uma matéria onde ele não indica fonte, não indica nada, tanto é que ninguém na mídia acompanhou ou repercutiu essa matéria, alegando que eu estava chantageando o senador. Tenha paciência, Cadu. Quem me conhece sabe qual é o tipo de atitude que eu tenho. Eu sou um homem de conciliação, um homem de diálogo. Eu conduzo as coisas com discernimento, com respeito, com humildade. É uma barbaridade e eu acho que ele, em função até das providências que nós tomamos, porque ele invadiu o apartamento do hotel onde minha mãe estava hospedada, quer dizer, um negócio maluco. Mas, lamentavelmente, no Brasil, que está de cabeça para baixo, né, até isso acontece. E sei que isso não reflete o comportamento dos jornalistas, não só sul-mato-grossenses, mas também brasileiros. Senador, agora falando especificamente da sua linha de defesa. O senhor já apresentou essa defesa ao Conselho de Ética. O Conselho de Ética, né, para quem está acompanhando esse caso, sabe que há um pedido de alguns senadores de abertura de processo para apurar efetivamente se o senhor quebrou ou não o decoro parlamentar. Né? E o senhor, evidentemente, tem o direito de se defender, já apresentou essa sua defesa. Eu queria saber do senhor qual é essa linha, que argumentos o senhor está usando para se defender, tanto no Conselho de Ética quanto junto ao Supremo Tribunal Federal. Olha, Cadu, primeiro, eu fui gravado ilegalmente, porque eu, para ser gravado, deveria haver autorização do Supremo Tribunal Federal, que não acontece. Então, na origem já o processo ele
ele é absolutamente ilegal, né? Um segundo ponto importante é que uma das razões era a existência de uma organização criminosa, onde eu fazia parte, junto com o banqueiro André Esteves, junto com o meu chefe de gabinete e com o advogado Edson Ribeiro, o advogado Nestor Severo. Quando o Ministério Público apresentou a denúncia, ele não colocou organização criminosa. Então, não colocando organização criminosa, você não tem permanência no delito. Se você não tem permanência no delito, porque você não reconheceu a organização criminosa, você não tem flagrância, ou seja, não podia ser preso em flagrância, né? E, consequentemente, o delito deixa de ser inafiançável. Então, o processo tem vícios de origem graves, então eu tenho muita tranquilidade para fazer a minha defesa no Conselho de Ética, né? E mesmo na atual situação, o meu processo é parecido com o de vários senadores que têm processos ou que estão sob investigação, que estão sob denúncias, né? No Supremo Tribunal Federal. Então, a defesa é muito ampla, ela é muito forte, né? E onde eu vou mostrar que eu sou um cara de boa fé. Eu fui atender um chamado de uma família que estava absolutamente angustiada, preocupada com os destinos do Nestor. É uma família que eu conheço há muitos anos. Agora, não imaginei que isso poderia acontecer, e o pior, eu não estava no mandato. Eu não estou infringindo qualquer processo ético no Senado. Isso é uma conversa particular, uma conversa com uma família, né? Então, essa questão, inclusive, do decoro numa conversa como essa, é forçar a barra demais. É como se você, dirigindo o seu carro, você tivesse, eventualmente, um acidente doloso, e isso implicasse no seu mandato. Então, isso precisa separar muito bem as coisas, e por isso é que eu falo que eu tenho muita convicção com relação à defesa. Estou sendo assessorado por advogados, pelo professor Dipp, ministro Dipp, que foi ministro durante muitos anos do STJ, e todos os demais advogados que me acompanham, e eu não tenho dúvida que eu posso tranquilamente fazer uma grande defesa no Senado Federal. O senhor apresentou um atestado médico à mesa do Senado, à Secretaria-Geral, e vai permanecer os próximos 15 dias sem comparecer ao Senado, fazendo exames, é isso? Eu tive, inclusive, Cadu, agora, eu usei esses últimos dias aí, nós apresentamos a nossa defesa no Conselho de Ética do Senado. Nós também, agora, eu, até por exigência do meu médico, né, e da minha família, eu fui compulsoriamente obrigado a fazer uma série de exames, que são exames invasivos, então, portanto, exames que você tem que tomar nesse dia, você fica grogue, né? Então, eu pedi essa licença exatamente para zerar o jogo, né? Até em função desse período todo, foram 87 dias presos, né? Então, eu vou cuidar muito da minha saúde agora, para ver se está tudo sob controle. E aí, naturalmente, eu volto para o Senado e, se Deus quiser, volto para o meu estado também. Até porque a gente tem muita coisa para fazer para o Mato Grosso do Sul, continuar fazendo para o Mato Grosso do Sul. Quer dizer que o senhor venha aqui ao estado, tão logo o senhor esteja liberado pelos médicos? Eu terminando os exames todos aqui, com certeza eu volto para o estado. É minha casa, é o meu lugar, e com certeza, terminando esse período aí, eu retorno a Mato Grosso do Sul, sem dúvida nenhuma. Seria a minha última pergunta ao senhor o seguinte: todo episódio que acontece na vida da gente, a gente deve procurar sempre tirar uma lição, não é isso? Seja ele uma lição, seja um episódio positivo ou negativo. Esse, com certeza, o senhor está sofrendo muito com isso, não é? O senhor ficou quase 3 meses afastado da sua família, sofrendo os ataques de todos os lugares, de todos os tipos, enfim, tem que efetivamente responder, tanto na Justiça quanto no Conselho de Ética, sobre essas acusações
que estão sendo feitas ao senhor, ou sobre essas suspeitas que pairam sobre o senhor. Eu queria saber do senhor o seguinte: como é que está o cidadão Delcídio agora? Que lições que o senhor tira disso? Claro que isso é uma experiência muito difícil, cara. Não é uma experiência fácil para qualquer pessoa, né? Agora, eu primeiro estabeleci uma rotina muito dura. Eu trabalhei no meu processo permanentemente, eu lia muito, eu leio normalmente muito, demais ainda, né? Então, mantinha sempre a mente ocupada, minha mente estava sempre funcionando, né? E eu acho que um momento como esse é muito importante na sua vida. Eu sou católico de formação, eu sempre orei muito, como você sabe. Isso, primeiro, ele reforça ainda mais o papel da religião na sua vida, né? Deus na sua vida. Eu sempre valorizei isso sistematicamente, com tudo que eu acredito, a minha família também. Acho que a família também reforça os laços, isso aí é extremamente relevante. E as pessoas todas, muitas pessoas que foram ao meu encontro, gente que mandava bíblias, que mandavam cartas, sabe, do nosso estado, do Brasil inteiro. Então, isso mostra para você a solidariedade, o companheirismo, a lealdade. E, evidentemente, você passa por uma experiência dessa, você muda. E eu não tenho dúvida nenhuma que, depois dessa experiência, se eu for vista pessoal, eu não tenho nenhuma, eu posso afirmar com absoluta convicção e certeza. Pessoalmente, eu saí muito melhor, porque eu aprendi muitas coisas, você reflete sobre a sua vida, né? E começa a dar valor para coisas que no cotidiano eu não prestava atenção. E à medida que você passa por uma experiência dessa, você cria as condições de avaliar de uma forma muito mais real as coisas que a vida lhe proporciona. Então, não tem dúvida nenhuma, uma experiência dura, mas uma experiência que, do seu ponto de vista pessoal, fez com que eu crescesse mais. Senador Delcídio do Amaral, muito obrigado pela gentileza de nos atender e uma boa tarde ao senhor. Olha, um abraço para você também, muito obrigado aí aos seus ouvintes, muito obrigado a todos os sul-mato-grossenses que foram muito solidários comigo aí, principalmente nesses momentos difíceis, e vamos em frente, se Deus quiser. Deus está conosco. Um grande abraço a você. Ao senhor também.